Sejam bem-vindos ao podcast do casal. Esse é o primeiro podcast de muitos podcasts. Meu nome é Marcelo Rios. E o meu é Ana Luísa Rios. Sejam bem-vindos mais uma vez. O nosso intuito com esse podcast é falar sobre família, é falar sobre os momentos do casal. Não, os ruídos saem depois da minha, não vai? É falar sobre os momentos do casal, é falar sobre o lar, né, a convivência dentro do lar, a convivência com os filhos. Tanto é que estamos fazendo o podcast, o nosso primeiro podcast, e assim será os demais ao redor, né, numa mesa. Porque a gente entende que a conexão numa mesa transforma famílias. Então a gente colocou isso já há muito tempo na nossa vida, a gente implementou isso, e a maior decisão que eu já tomei na minha vida foi tomando café com a minha esposa Ana Luísa e com a minha filha, com a nossa filha Antonella. Então a gente decidiu fazer o podcast no intuito de, a gente ficou pensando como a gente vai fazer esse podcast, em que local que nós vamos fazer, e aí nós analisamos, refletimos e entendemos que o melhor lugar de uma família estar é numa mesa. E uma mesa, a conexão numa mesa diz muito sobre uma família. E a ideia do podcast é um fazer pergunta para o outro, para que a gente possa ver a sintonia do casal e possa entender o que é necessário para ser um casal e também para ser uma família. A gente sabe que tem, quando as pessoas se casam, né, há aquele amor, as pessoas não estão acostumadas com como será, como vai ser, e aí você pega os primeiros meses, é uma maravilha, depois vem certas adversidades que acontecem, e isso acontece na vida de todo casal, na nossa vida não foi diferente, tivemos muitas adversidades, né, já estamos juntos há bastante tempo. Quantos anos mesmo? Ele nunca sabe quantos anos a gente tem. Quantos anos? A gente tem 12 anos juntos. 12 anos, é uma vida já, viu, gente? Uma 12 anos, 12 anos. E casados temos 6 anos, acertei, 6 anos de casado, e temos a nossa pequena Antonella de 4 anos de idade. Então, assim, estamos vivendo agora a nossa melhor fase. Mas nos primeiros, vamos colocar no primeiro, segundo ano, foi maravilhoso? Foi nada fácil. Não. Diferente do que muitos contam, né? Que o primeiro ano é um ano maravilhoso. Mentira, tá? Não tem nada disso. Tudo. São pessoas diferentes vivendo debaixo do mesmo teto. Exatamente. E a gente foi aprender, né? Foi aprendendo, a gente nunca falou isso para muitas pessoas, mas as pessoas mais próximas que estão conosco, elas sabem, a gente chegou, né, há um tempo atrás, logo no primeiro ano de nascimento da Antonella, a gente chegou a praticamente quase separar. 2 anos? Ah, ela tinha 2 Foi. anos e meio. Exatamente, Ele 2 já anos. sabe, Dá pra é você legal. ver. Com 2 anos e meio, a gente chegou quase a separar, praticamente quase separamos, e aí a gente fez uma reflexão. Separamos, ficamos um mês. Um mês. Então Um mês separados. foi uma separação, não foi no papel, não foi nada, mas assim, a gente ficou afastado, mas morando muito próximo. E aí a gente fez uma reflexão, entendemos, né, quais eram os problemas, o que cada um precisava mudar, e isso acontece na vida de várias pessoas. Só que hoje muitos já casam pensando em separação. Olha para você ver qual é a mentalidade hoje das pessoas. Então o podcast que a gente decidiu fazer é para levar conhecimento, para levar as nossas experiências para vocês, porque a gente entendeu que com toda a superação que a gente teve, nós vimos que a gente precisava compartilhar isso, porque tem muitas e muitas pessoas que sofrem ou estão sofrendo do que a gente sofreu, né? Estão passando pelas mesmas coisas. Há um tempo atrás. Então, Não as mesmas experiências, mas as mesmas coisas. Isso a gente tem que deixar bem claro. Ninguém vai passar pelas mesmas experiências porque a gente é único. Então, o Marcelo vai passar por uma coisa, eu vou passar por outra, mas todos nós temos a vivência. E a gente vai passar por momentos semelhantes. Então, o que a gente decidiu é o quê? Poder passar para vocês de uma forma mais descontraída e da forma que a gente é dentro de casa. Então, aqui vai ter a gente rindo, a gente gaguejando, a gente fazendo gracinha e também falando sério. Exatamente. Então, assim, esse é o nosso primeiro, é o nosso destravar para um novo mundo no qual a gente decidiu já há um bom tempo
buscar conhecimento, né, fortalecer cada vez mais a nossa família. A gente vê nos dias de hoje que os valores estão completamente invertidos. O que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Então, assim, a gente decidiu, né, a gente implementou muita coisa nesse tempo, né, na nossa família. A gente deixou ela mais forte, nos fortalecemos como pessoa. E a gente hoje, além de ser pais, nós treinamos a nossa filha, né? Porque educação qualquer um pode dar, mas treinamento é diferente. E o treinamento você só dá para o seu filho a partir do momento que você busca o conhecimento todos os dias. Porque criar não é fácil, quem é pai, quem é mãe sabe, não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas ela se torna muito difícil, muito complexa, quando de fato você não busca melhorar, você não busca melhorar o seu lar, o seu ambiente onde você vive. Porque muitos casais, eles se casam, mas eles continuam tendo uma vida como se fosse de solteiros, eles continuam vivendo determinadas coisas que na época de solteiros eles viviam, e não é quando você busca, né, uma pessoa ali do seu lado e você busca o casamento, você dá o passo para o casamento, isso precisa haver uma mudança entre as duas pessoas, entre o homem e a mulher. E dentro de um lar, hoje, eu, Marcelo, com todo o conhecimento que eu busquei, que nós buscamos juntos, a gente entende que o homem, ele é a referência dentro do lar. Então, muitas das ações precisam ser partidas do homem e não da mulher, né? Hoje existe, né? Às vezes a mulher trabalha demais da conta, ela esquece dos seus afazeres que você tem dentro do lar, ou o homem só vive na rua, esquece da sua família. Tem relacionamentos, né? É uma pessoa muito boa lá fora, na rua, mas quando chega dentro do lar, é um verdadeiro, desculpem a palavra, cavalo. Então, assim, a coisa não orna, né? Então, assim, a base de tudo, muitos falam, a base é a família. Sim, primeiro Deus, depois a família. Mas, se você somente pensar em lá fora e não pensar primeiro dentro do seu lar, você vai continuar sempre vivendo num ambiente conturbado, num ambiente onde você tem muita briga com a sua esposa para com você. Então a gente entendeu isso lá na separação, essa separação de um mês que aconteceu, e aí nós vivemos um verdadeiro processo primeiro, e para chegar na transformação. A transformação nos deixou ambos mais fortes, né, amor? Sim, verdade. Só deixar uma coisa bem clara, não foi separação da pandemia, tá, gente? Porque muita gente separou na pandemia. Não foi. O que foi separação na pandemia? Não foi. Foi bem depois da pandemia que nós tivemos esse pequeno período e que foi uma virada de chave pra gente Sofremos poder... muito. Sim, pra gente entender que a nossa família era o nosso porto seguro. E que sempre tem que estar com o outro. Uma coisa que eu acho que todos nós temos que entender, e principalmente a mulher, né? A mulher, aquela que teve dentro de casa, às vezes ela não teve a presença de um homem. Igual no meu caso, eu não tive meu pai. Então, teoricamente, eu tive que aprender com a minha mãe. E, de certa forma, a gente começa a bater de frente com o nosso marido. Por quê? Porque a nossa energia masculina está falando muito mais alto do que a energia feminina. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que os dois juntos vão crescer muito mais do que cada um por um lado achando que está crescendo. Na verdade, você está competindo um com o outro. E casamento não é competição, e sim uma união. Exatamente, a gente fala muito, né? Quando a gente casou e a gente ouvia muito falando, não, um tem que ceder, né? Um tem que ceder, um cede um pouquinho de lá. Não tinha nada disso. Não tinha nada falar disso. Comigo, vai ceder, eu vou falar, vou ceder nada. Não tinha nada disso. Não me irrita, não. Era tipo isso, né? A gente vivia em muitos momentos uma verdadeira competição, né? Uma pessoa... O ego falava mais alto. Exatamente. Então, quando a gente começou a trabalhar isso, e a gente trabalha até hoje, né? Porque é uma coisa de todo dia, incessantemente, essa busca por conhecimento e esse aplicar este conhecimento é uma coisa incessante, isso nunca vai acabar. Então, quando você tem um casal que ele se dá muito bem, é porque os dois estão na mesma frequência. É engraçado que a Ana falou sobre não ter o pai.
Eu tive os meus pais, né, eles separaram, eu não tive a presença também do meu pai, então assim, a gente só se conecta com pessoas que normalmente têm histórias de vidas muito parecidas. Então eu tinha uma frequência mais baixa pelo meu nível de conhecimento, a Ana a mesma coisa, só que nós quebramos um ciclo. A partir do momento que nós voltamos dessa pequena separação, né, que foi uma separação muito curta, a gente teve uma virada de chave muito forte, não foi fácil, nós vivemos desde Não então, é fácil, na nunca é verdade, fácil, casamento não é fácil. mas aquela coisa, o começo sempre é difícil, mas o processo vai se tornando fácil quando você começa a aplicar. Então, para muitos falar, relacionamento é difícil, ter a mulher do lado é difícil. Sempre tem adversidades, porque somos todos seres únicos, né? Somos diferentes. Você tem um único CPF, uma única identidade, e assim é você. Toda mulher é única, todo homem é único. Então, quando você de fato começa a se destravar, a realmente entender o conceito da família, né? A realmente entender o conceito do que a família é no dia a dia, do que você tem que fazer, né? Do que tem que escutar, tem hora a mulher, né? A mulher tem as suas... Será que tem hora que ele não escuta? Não, a maioria das vezes hoje em dia eu escuto, tá, gente? Isso não é bem assim, não. Não, é bem assim, tivemos um caso recente que eu falei com ele, acontece, não fez. E é o que eu falo, né? A mulher sempre tem razão. Escute. O homem nem sempre. Escute a mulher, porque realmente a mulher, tudo eu até tenho brincado ultimamente com ela. Falei assim, Ana, você falou para poder fazer isso, eu não fiquei indeciso naquele momento ali, acabei não fazendo, e aí eu falei, puxa vida, por que eu não fiz aquilo ali? Ela fala, tá vendo? Você não me escuta. Não escuta, Então, tá assim, vendo? hoje eu tenho... A mulher sempre tem razão. Pois é, quase sempre, né? Não é sempre assim Sempre também tem não, razão. tá, gente? Não é sempre assim não. A última palavra é deles. Sim, senhora. Não. Fora isso, tá tudo certo. Não é sempre assim não, mas assim, brincadeiras à parte, a gente tá passando esse primeiro podcast do casal, uma forma totalmente diferente, que a gente quer passar essa informação para vocês. Então a gente vai passar informação, a gente vai passar experiência, igual a Ana falou no começo. Então a gente vem, pra gente aqui, é uma quebra de barreira enorme, vocês não têm noção. Por mais que eu já esteja acostumada com a câmera, né? Eu tô muito mais do que ele, mas é uma quebra que é necessária. Eu acho que, na verdade, é o seguinte, a gente precisa passar nossas experiências. A gente tem um grave defeito, o ser humano, de achar que o que a gente viveu, o que a gente vive, não vai ser agregado para ninguém, né? Então, a ideia do podcast é poder falar sim. É muito raro a gente ver um casal falando. A gente vê, sim, pessoas falando de casamento, mas a gente não vê casal falando. Cada um dando o seu ponto de vista e a sua experiência. Porque a gente vive a mesma coisa, mas cada um vive de uma forma. A experiência que eu tenho é totalmente diferente da experiência que o Marcelo tem, por mais que a gente é um casal. Então, o legal que a gente pensou, né, do nosso podcast do casal, é isso, a gente poder conversar, debater, né, e quem sabe também dar umas briguinhas, tô brincando, não. Mas, a gente poder trazer temas que todo casal precisa conversar. Então, é isso. O podcast nosso é essa intenção, realmente é trazer o casamento pra gente poder falar de uma forma tranquila, porque o casamento ele não tem que ser pesado, ele não tem que ser triste, ele não tem que ser cheio de brigas e muito menos cheio de reclamações. Ele tem que ser uma coisa leve, né? Como a nossa vida, a gente tem que viver com leveza. Então é isso, nosso podcast está começando, esse é o primeiro episódio do podcast e aguardem que vem o segundo episódio. Exatamente. Tá sendo um prazer pra gente fazer o podcast, né? A gente falou há pouco tempo, conversou sobre isso, mas será? A gente ficou no será, eu principalmente fiquei nesse será. Falei assim, mas a gente já vem fazendo todo o movimento, né, nas redes sociais, aí, nas nossas redes sociais, e a gente vai deixar aproveita e segue a gente nas redes sociais, a gente vai deixar embaixo aqui no link as nossas redes sociais. E também seguir a nossa empresa, que a gente tem uma empresa de joias, semi-joias, que é a Urb Joias, e que é uma ideia que a gente teve também em casal, que é quebrando esse paradigma que casal não pode trabalhar junto. Exatamente. Se a gente contar a nossa história, hein?
12 anos Nossa! atrás, onde a gente se conheceu e onde a gente começou a namorar. Exato. Depois nós vamos contar onde a gente se conheceu, né? Então, assim, a gente hoje, realmente, a gente faz tudo, nós dois juntos, né? A gente compartilha a todo momento. Hoje, literalmente, a gente passa 24 horas juntos. Não. Sim. Não, porque Sim. não, a hora que eu vou no banheiro, você vai no banheiro, Não, tomar mas banho, assim, a gente não tá junto. A gente E quando passa... a gente tá com a Antonella, nem sempre os dois estão juntos com a Antonella. Às vezes, né, ou eu tô trabalhando, ele tá fazendo alguma coisa. Mas a gente passa a maioria do tempo hoje mais juntos do que antes. Exatamente. Antigamente, E cada antes dava mais briga, hein? Hoje em dia quase não dá briga. Exatamente. Quer dizer, a gente não tem briga, a gente tem mais conversa mesmo. Às vezes um não estressa com o outro, mas dá 5 minutos, já passou. Exatamente. Mas é sobre isso. Hoje a gente trabalhando junto, a gente fazendo as coisas junto, compartilhando, né, o nosso dia a dia juntos, né? Os medos, né, as inseguranças, e a gente resolve aquilo ali, né, numa conversa, num diálogo, a gente chega num denominador comum de qual caminho a seguir. Quando a gente trabalhava em locais separados, né, a gente não tinha tanta troca, tanta conexão assim, apesar que a gente já vinha já um bom tempo, né, de ter essa conexão na mesa. Então a gente definiu juntos que pelo menos uma refeição ao longo de do dia, nós faríamos numa mesa, né? Então, faz todas as refeições hoje são todas as refeições nós fazemos juntos. Mas no começo, quando a gente começou esse processo, nós definimos apenas pelo menos uma. E eu recomendo para vocês, tenham pelo menos uma refeição ao longo do seu dia em família. Isso vai fazer total diferença na conexão que você vai criar, nas trocas de experiências com você, com seus filhos, os seus filhos com você e o casal. Isso vai fazer uma grande diferença. Isso é testado pela gente, é aprovado pela gente, que uma das maiores decisões que eu tomei, né, há quase 2 anos atrás, foi num café da manhã em família, onde eu estava indeciso se eu tomava a decisão. A Ana chegou, chegou. Como eu disse há pouco tempo, faça o que eu falo. E isso foi mais uma grande virada de chave, né? Isso eu falo a todo momento que eu devo realmente a ela. Eu acho que o meu sucesso hoje eu devo a ela, o sucesso que ela tem hoje ela deve a mim também. É o que falam, na verdade, atrás de todo homem poderoso sempre existe uma mulher poderosa. Então pode olhar que todo homem que tá ali dando a cara a tapa, fazendo acontecendo, tem uma mulher sábia atrás dele e poderosa. E não é me gabando, mas eu sei que eu sou isso atrás dele. E aqui é uma união. Então não é um só. Não é o Marcelo, não é a Ana. E sim é o casal. Exatamente. Por isso que a gente colocou, né, o podcast, a gente ficou pensando qual seria o nome do podcast e tal. Não. Aí eu bolei vários nomes. Não, o melhor que vai enquadrar nós dois é o podcast do casal. Então, você que está vendo pela primeira vez, segue a gente, né? Compartilha, deixa o like. Exatamente, isso pra gente vai ser muito importante. O que a gente quer é de fato entregar uma mensagem para o maior número de pessoas, e quanto mais você compartilhar, você seguir o canal, você dar o like, isso o algoritmo ele vai entregar para mais pessoas, que é o que nós queremos entregar. A gente quer entregar uma informação, experiências de uma forma descomplicada. Às vezes as pessoas... quer descomplicar realmente tudo. O que todo mundo complica. Porque é o que é passado pra gente desde pequeno, que as coisas são difíceis, né? Que a vida é difícil. E a vida não tem nada difícil. Já está escrito na Bíblia, a vida não é difícil. Mas não foi dito lá que a gente não teria algumas coisas pra gente poder passar durante o processo. Então a gente torna ela mais difícil. É a gente que faz isso. Então, por esse motivo, o nosso podcast chama Do Casal. Exatamente. E caminhando aqui para o final do podcast, uma mensagem que eu compartilho com a Ana todos os dias e que ela compartilha comigo, e que hoje eu tenho essa frase junto comigo: seja melhor hoje do que você foi ontem.
Então, aplique isso na sua vida. Seja melhor hoje com a sua família do que você foi ontem. Seja melhor com sua esposa hoje do que você foi ontem. Seja melhor hoje com seu filho, com sua filha, do que você foi ontem. Seja melhor hoje com seus colaboradores na sua empresa do que você foi ontem. Seja melhor hoje com seus pais, com seus irmãos, com as pessoas que estão ao seu redor do que você foi no dia anterior. Seja melhor com você Exatamente. do que você foi ontem. E aí você vai ver a diferença que vem. Você vai ver a grande transformação que você vai ver na sua vida e na vida das pessoas à sua volta, né? Você, todos nós, somos imagem e semelhança do Criador. Então, se você é imagem e semelhança do Criador, ele te deu todas as competências para você fazer o que precisa ser feito aqui. Só que a decisão é sua de você fazer, de você seguir adiante. Então, para que as coisas cheguem mais até você, a sua família, é preciso ações, é preciso aplicar todos os dias na sua vida. É isso aí. Foi um prazer. Esse, então, foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast do casal. E esperamos vocês no próximo. Toda quinta-feira vai ter o podcast às novo. 18 horas, toda quinta-feira será um episódio novo. Pode acionar o sininho aí que é o lembrete, né, para chegar para vocês aí, para que vocês possam receber Aproveita esse e conteúdo. coloca no comentário quais são os temas que vocês querem ver aqui no nosso podcast. Boa ideia, boa O que ideia. vocês querem que a gente traga do casal pra cá, né? Não só do casal em si, da família também. Quais temas vocês acham relevantes a gente conversar numa mesa? Exatamente. Pode fazer a pergunta pra gente que a gente vai responder no próximo, tá? A gente fica aguardando os comentários, né, as perguntas aí, para que a gente possa cada vez mais trazer mais experiência para vocês aí. E vou te falar, já tô amando já isso. Já tô amando, tô gostando bastante e vai então ser um vamos, prazer. porque se eu deixar ele não vai parar de falar. Exatamente, entendeu? exatamente. Então vamos pro próximo podcast. Tchau! Tchauzinho!